Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando na sua TV Passo Fundo, no seu programa Saúde. Este programa que traz toda vez um especialista que traz diferenciais. Hoje, antes dos patrocínios, vou mostrar para vocês aqui, ó, Bertoc, doutora que veio e faz parte também da equipe do Dr. André Kuhn, mas faz um belíssimo trabalho em Passo Fundo também, marido, cardiologistas. Isso. Daqui um pouquinho eu já apresento para vocês a doutora Júlia. Mas antes vamos agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos. Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho. Gil Vink, Psicologia. Jureci Machado, Nutricionista. Território Lady, Moda para Mulheres Reais. Bi Bardot, Beauty Lounge. E Mano Escobar. Doutora Júlia Cremona Cadori, cardiologista. Isso aí. Nascida onde, doutora? Para quem não lhe conhece. Eu sou gaúcha, nascida em Porto Alegre. Fiquei lá até os 10, 11 anos. Depois me mudei para Florianópolis, que a minha mãe é de Florianópolis, e vim para cá na residência de cardio e fiquei. Feito aí há uns 12 anos. Família de médicos ou única médica? Meu pai é médico. E eu desde pequena, hoje meu filho vai comigo no hospital, adoro os pacientes do Dr. André, e eu ia com meu pai, lembro que na idade dele, 5, 6 anos, eu também estava no hospital com meu pai, então já vem aí. E a cardiologia, por quê? Não, meu pai é ginecologista. A cardiologia foi ao longo, assim, faculdade, depois residência de clínica, e fui me apaixonando aí ao longo do caminho, depois da residência que eu fiz aqui no Hospital São Vicente, eu fiz mestrado, fiz lá em Porto Alegre no Hospital de Clínicas, e seguimos, né, o meu marido também é cardiologista, conheci ele durante a residência, só que ele é hemodinamicista. E ele é daqui de Passo Fundo? Ele é de Sananduva, mas mora aqui. Aqui, porque é a região dos hospitais, né? Uhum. Doutora, falando em ortopedia e cardiologista, a gente fica pensando qual é o papel, mas para a gente chegar lá, eu preciso saber se o teu trabalho ocorre somente no IOT, HSVP, ou em outros momentos em outras áreas. Não, eu faço a parte de cardiologia clínica, que a gente chama, então eu atendo na prefeitura, tenho um consultório, junto com meu marido, e também trabalho na UTI, já faz 12 anos que eu trabalho ali na UTI do antigo IOT, ainda da época do antigo IOT, que depois virou São Vicente filial. Então nós temos uma equipe bem enxuta ali na UTI, que já trabalha todos esses anos junta, e é uma UTI muito, muito bacana, assim, que nós também aprendemos bastante. E da parte hospitalar, o meu marido faz mais as internações de cardiologia, né? E eu acompanho ali aí no IOT os pacientes do Dr. André, da parte de prótese, né? E quando começou essa ligação, ou melhor, essa interligação, porque a equipe é transdisciplinar mesmo, mais que interdisciplinar, né? Com o Dr. André Kuhn, porque ortopedista, eu já vi que tem nutricionista, aí tem psicólogas e cardiologistas. Sim. Quem está em casa deve se perguntar, mas o cardiologista entra quando? Antes da operação? Só? É essa parte só que ele faz? Poderia começar a contar pra gente, doutor? Bom, o doutor André vai querer me matar, mas eu não lembro há quantos anos, faz muito. Na verdade, antes era a doutora Cristine Pilati, que fazia essa parte. Isso. E aí ela acabou se envolvendo e fica hospital, e foi até bem antes da parte da secretaria. Ela acabou passando a bola aí para os mais jovens, diz ela, porque o doutor André opera sempre quinta-feira e final de semana, né? Ela falou, não sei quantos anos que eu não tenho final de semana. Sábado eu estava lá com o doutor, lá no IOT. Aí eu falei, passa para cá que nós seguimos. E aí, mas deve fazer quase uns 10 anos que eu tô na equipe dele aí, e surgiu mais disso, né? A doutora Cris é nossa chefe ali na UTI, e acabou que, como todo mundo se conhece, ela estava querendo passar o bastão, e eu acabei pegando e entrando aí, e viemos juntos todos esses anos aí de crescimento, e depois com a robótica, né, tudo isso. E é bem importante, claro, tem a parte de avaliação pré-operatória, que como o Dr. André tem muitos pacientes de fora, eles acabam fazendo com o seu cardiologista, enfim, que já conhece. Algumas orientações a gente também dá, né? Tem a Patrícia, que é a nossa secretária fantástica,
que sempre está mandando, toma esses remédios, tem algum que tem que parar, porque às vezes o cardiologista não manda, os pacientes ficam em dúvida, então, né, a gente acaba fazendo um pouco desse pré também, o que pode tomar, o que não pode, e o pós-operatório, né, que é a parte mais essencial mesmo. Lembrando que os pacientes de prótese, em geral, são pacientes mais idosos, né? Porque, enfim, já tem aí um desgaste do joelho e praticamente todos com alguma comorbidade, né? Então, eles não são só um joelho, a gente sempre tem que pensar na medicina como um todo. E a cirurgia, o procedimento cirúrgico é uma agressão para o organismo, né? Então, a gente tem que estar sempre cuidando do paciente como um todo. O doutor André brilhantemente aí faz a parte da cirurgia, mas pós-operatório, a parte de medicação e todo o cuidado do organismo como um todo, a gente como clínico organiza para ele. O paciente chega à equipe do doutor e os primeiros exames o cardiologista já solicita? O doutor André, durante a consulta, né, enfim, para a indicação da cirurgia, ele já pede exames específicos e avaliação pré-operatória. Na verdade, hoje em dia, todas as cirurgias, eu brinco com meus pacientes de consultório, não se dá nem para tirar dente mais, a extração dentária e tudo, né? É feita, é praxe fazer avaliação pré-operatória das cirurgias. Então, o doutor André já dá essa orientação, já pede os exames que ele deseja, que a gente tem já, padrão. E o paciente, geralmente, como eles são de outras cidades, acabam vindo já com essa avaliação pré-operatória dos médicos da sua cidade de origem. O anestesista avalia, eu avalio. Se tem alguma dúvida, a gente conversa, repassa pela Patrícia. E o doutor André faz o procedimento e logo em seguida do procedimento, ali a parte de manejo das medicações que o paciente usa, de hidratação, de sangramento, nós já estamos fazendo parte junto com o doutor André. Esta foi só a primeira parte dessa primeira conversa, bate-papo aqui na TV Passo Fundo. Voltamos já. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Segundo bloco do seu programa Saúde, aqui na TV Passo Fundo, hoje falando do coração, com a pessoa correta. E não tem a ver com os sentimentos, mas sim com o bom funcionamento, cuidados e o joelho, que tem a ver com o cardiologista. Recém começamos no primeiro bloco a explicar o trabalho da doutora Júlia, que a gente já vai chamar de nossa cardiologista, porque afinal, o doutor André Kuhn já é carteirinha e quem está com ele também. Então, se você precisa de cardiologista, além dela prestar um serviço junto à equipe do doutor André Kuhn, também trabalha em outros lugares. Procurem aí pelo nome da doutora nas redes sociais e vocês vão estar bem. Doutora, então a gente começou a falar, chegamos ao ponto da cirurgia. Num bate-papo aqui em off, ela me contou, inclusive, que ela dá todas as orientações, porque acontecem uns probleminhas no meio. Como é que é, doutora, o primeiro contato? Como é que é o segundo, o terceiro e a finalização? E se depois, quando o paciente volta do pós-operatório, ele conversa de novo com a senhora ou não é necessário?
Então, como eu tinha dito anteriormente, os pacientes, em grande maioria, são idosos, né? Porque já tem algum desgaste no joelho e com várias comorbidades. Então, o nosso papel é justamente esse, fazer com que a coisa fique redondinha. A cirurgia é uma agressão, então o rim sofre, o coração sofre, as artérias como um todo sofrem e nós precisamos manejar. Também são pacientes que vêm com 3, 4, 5, 10 tipos de medicação, e nós precisamos definir o que vai ser usado, o que não vai. Por exemplo, um paciente diabético não pode usar as medicações hipoglicemiantes no pós-operatório, porque pode fazer insuficiência renal, eles têm que fazer controle com o HGT, né, o hemoglicoteste. Tem o tempo certo que não pode. Que não pode, então assim, eles ficam muito angustiados logo em seguida, porque já passaram o dia da cirurgia sem tomar os seus remédios, pelo jejum, e no dia seguinte eles estão bem angustiados, o que eu vou tomar, o que eu não vou tomar, depressão. Então o nosso papel é esse, é chegar cedinho no dia seguinte e orientar o que pode usar, o que não pode, tem que tomar bastante água. A maioria aí é uma briga, porque eles não usam sonda, o doutor André não usa sonda vesical de rotina, então eles não querem levantar, não querem usar comadre, aí ficam segurando a água, e nós costumamos fazer exames laboratoriais nos 48 horas depois da cirurgia. Se o exame não tá bom, tem que ficar. Tem que ficar no hospital, então é melhor seguir tudo que a doutora diz. Eu digo, toma água, senão não vai embora, né? Não tenho o que fazer. Uma coisa tão básica. Né? Eu digo, vamos ficando no hospital. Aí, quando eu falo isso, a primeira coisa que eles fazem é, cadê eles já vão procurando as garrafinhas pelo quarto, assim. Tem que comer de forma adequada, né? Os pacientes, graças a Deus, a medicina evoluiu bastante, a robótica ajudou bastante, então os pacientes operam no dia seguinte de manhã já estão caminhando, já estão deambulando com o fisioterapeuta, então a gente precisa que eles se alimentem de forma adequada para que não dê hipotensão, para que não tenha nenhum problema nessa movimentação. Nós precisamos que eles tenham mobilização precoce para evitar pneumonia, para evitar trombose, né? É uma série de complicações pós-operatórias que é o manejo clínico que vai ajudar a evitar. Né? Então a gente tem que cuidar ali do sangramento, a gente tem que ver o quanto precisa hidratar, o coração é fraco, a gente não pode hidratar tanto, né? Então a gente fica nessa parte desse manejo. Geralmente o paciente fica 3 dias, vai embora no 3º dia, né? Tem o primeiro, no segundo nós fazemos os exames laboratoriais, estando tudo ok, capricha na fisioterapia e no dia seguinte vai para casa. Eles têm um retorno com o Dr. André com 15 dias, geralmente para ver a ferida. E comigo, geralmente eles não retornam, a maioria é de longe, mas eu deixo o pedido de exame, a gente precisa repetir os exames laboratoriais em 30 dias. A maioria deles fica com anemia, né, ferropriva, pela perda aguda mesmo. E eles fazem, doutora, ou depois de 30 dias já estou vendo o joelho e nem fazem mais exame? Fazem. Vocês pedem uma ligação? Alguns se antecipam, acho que estão meio nervosos, chegam em casa, já fazem o exame, eu digo, não, meu Deus, é 30 dias, tem que tomar o ferro, geralmente a gente tem que deixar uma reposição de ferro, porque como a perda é muito aguda, 2, 3 dias, eles acabam ficando mais cansados, já são idosos, então eles têm que usar medicação, repetir os exames pós-medicação, e aí eu sempre oriento que me mande pelo WhatsApp, porque a maioria, né, quem mora aqui é mais fácil, mas quando é longe, e eles ficam com o meu celular e podem, dessa semana, alguns já me mandaram, eles estão sempre mandando WhatsApp, às vezes são pequenas dúvidas que surgem, que parecem pequenas, mas na verdade a gente explica e facilita a vida. Inchou um pouquinho a perna, né? O que eu faço? Faz gelo, né? Caminha um pouco mais, às vezes chega em casa, principalmente homem, né? Chega em casa, vem a nós o vosso reino, né? Não faz nada. E tem que seguir, né? Tem que se mexer, porque a perna incha, se não faz mobilização, e a gente não sabe, será que é trombose? Será que está inchado porque não se mexeu? Aí tem que voltar, tem que fazer ultrassom. Então, às vezes, são coisas muito pequenas que vão complicar um pós-operatório por falta de informação. E o nosso papel é estar lá junto com a equipe do Dr. André para, além de esclarecer, para reforçar essas coisas importantes, a mobilização, a alimentação, a hidratação, as medicações que usa, né, que tem que manter, as que não tem. Então, tudo isso faz parte do trabalho que a gente faz com o Dr. André. E que trabalho, porque é mesmo interligado, porque antigamente, em outros também, os hospitais que não conhecem, por exemplo, equipes como a do doutor, o cardiologista vê antes em algum outro lugar e não dentro e junto do tratamento que ele está tendo para depois da cirurgia. Isso, é porque o pós-operatório, na verdade, é de extrema importância, né?
Muitas vezes o paciente tem exames anteriores todos normais, mas sangra um pouco mais na cirurgia, aquilo já vai causar, né, uma alteração no rim dele, ou tem uma descompensação da glicemia pelo próprio estresse cirúrgico. Então nem sempre que está tudo ok no pré-operatório, no pós-operatório vai estar 100%, a gente precisa orientar, né, esse é um paciente que é um pouco às vezes mais pesado, não caminha tanto, o risco de ter uma trombose, fazer uma embolia pulmonar é maior, então sempre que tem alguém ali em cima puxando, né, todos nós aí somos meio assim, precisamos ter alguém ali. E vocês chegam e eu vejo que também a equipe da enfermagem junto com o cardiologista também, né? Ele passa sempre o que eles estão observando. Sim, eles passam visita com a gente, nós temos esse costume, sempre que nós passamos nos quartos, a equipe da enfermagem vem com a gente e já para escutar a orientação, para não ter, né, esse problema e para nos passarem também, né, doutora, o paciente urinou um pouco menos hoje à tarde, que a gente, né, eles ligam para a gente, mandam mensagem e a gente vai orientando o que pode ser feito. Trabalho diferenciado e humanizado na medicina. A gente volta já com a nossa cardiologista. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do seu programa Saúde na TV Passo Fundo sempre traz as orientações, a gente chama de dicas, mas são informações importantes do especialista do dia. E agora nós temos uma cardiologista, doutora Júlia Cremona aqui com a gente, Cadore. Muito obrigado por hoje. Mas antes eu vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Gil Vink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Território Lady, moda para mulheres reais. Bi Bardot, Beauty Lounge. E Mano Escobar. Doutora, então a gente falou bastante sobre como acontece o contato do paciente com a equipe multidisciplinar, transdisciplinar, no IOT HSVP, com a equipe do Dr. André Kuhn e o papel do cardiologista dentro do hospital. E nas nossas conversas aqui nos bastidores, que rende muito, vejo que vocês são uma família que entram às 5 da manhã, 4:30 da manhã, e cada um vai cuidando a sua parte, como se fosse uma fábrica. Exatamente. O corpo, né, às vezes o paciente está muito angustiado com o procedimento cirúrgico, foca obviamente na sua dor, né, que é o joelho, mas a gente tem que lembrar que o joelho faz parte de um todo. Então o nosso objetivo ali na equipe do Dr. André é ver o paciente desde o início como um todo. Eu tenho certeza que os pacientes têm a possibilidade de consultar com ele, percebem isso, essa preocupação que ele tem com tudo, com a nutrição, com as comorbidades, como o paciente está, em dar as informações, né? Hoje em dia a gente tem a informação muito facilmente, então a gente tem muita clareza de que o paciente precisa saber sobre o que ele está fazendo, até para se sentir parte do tratamento. Então quando eu falo que eu chego lá de manhã cedinho e falo, o senhor tem que tomar água, por quê? A gente explica, porque o seu rim precisa funcionar, o senhor ficou um dia inteiro sem tomar água ontem, né? O senhor perdeu sangue, o senhor ainda tem um dreno, vai perder sangue até amanhã. Se o senhor não tomar água, são 2 dias sem receber e perdendo, né? E esse rim, que já não é um rim
jovem, né, vai sofrer. Então a gente precisa fazer ele trabalhar. Então a gente tem esse padrão de explicar por que nós estamos fazendo as coisas, justamente para que os pacientes se sintam parte, né, se comprometam com o tratamento também. A cirurgia ela é o começo desse tratamento que vai toda, né, ali, geralmente aquele primeiro mês que eles vão ter retorno com o Dr. André, vão fazer fisioterapia, vão cuidar da ferida para que não tenha nenhum problema, né, vão se mobilizar para que não tenha inchaço, para evitar as complicações, né, de pneumonia, de embolia pulmonar, pela trombose. Então o nosso papel é justamente esse, como uma família, cada um ali colocar o seu tijolinho para que a coisa aconteça da melhor forma possível e que o paciente entenda a parte dele também no resultado do procedimento cirúrgico, né? Também comentou em off aqui com a gente, agora a gente vai dividir com vocês, sobre a questão de cuidar dos ossos mesmo. Uhum. É bem importante, isso é uma... O doutor André também fala bastante, né, com vocês e também em consulta. Mulheres, principalmente, que a gente sabe que tem essa influência hormonal, então tem mais risco de osteoporose. Mas a gente até comentava do quadril, das fraturas, que acaba sendo um pouco mais comum, que muitas vezes a fratura ela ocorre antes da queda, né? Então o osso trinca e a pessoa cai, né? E muitas vezes isso ocorre por falta de cuidado ao longo da vida, né? Não vou falar que nenhuma descoberta maravilhosa, que a gente sabe quais são os fatores de risco de hoje em dia para tudo, né? Pressão alta, colesterol, diabetes, obesidade, sedentarismo, que é ruim para tudo, é ruim para o coração, é ruim para a parte ortopédica também, né? O tabagismo, enfim, a ansiedade, né? Na vida de hoje, como é difícil, então todos esses... eu costumo brincar com meus pacientes que dos 6, 7 fatores de risco e história familiar, porque eles adoram chegar e dizer, não, mas o meu pai teve isso. Eu digo, querido, a única coisa que eu não mudo é pai e mãe de ninguém, né? Pai e mãe a gente não tá mudando, mas de 7 é só a história familiar, os outros 6 é contigo. Verdade. Né? Então, assim, ó, larga, esquece o teu pai, vamos focar no que a gente pode fazer, porque o teu pai eu não tenho o que fazer, né? E na grande maioria e se fosse assim também, né? Todo mundo que tem um pai que infartou vai infartar, não é assim que acontece. Vamos cuidar né? da tua parte. Né? Vamos focar no que importa, que é a nossa parte. Então é mais ou menos isso, assim, hoje em dia, graças a Deus, a informação tá, né? Temos informações gratuitas na internet muito boas, né? Então assim, não é... Se a gente procurar bem, a gente vai ver coisas bem interessantes. E a maioria das pessoas sabe, assim, né, tem um entendimento um pouco, né, hoje em dia um pouco maior, é só mesmo a força de vontade, o capricho, né, e para ortopedia, para essa parte de, né, de artrose, de desgaste, atividade física, né, e alimentação são fundamentais aí para que ocorra tudo bem. O caso que a gente gravou e vocês viram na matéria, o paciente tinha um marca-passo. Uhum. E aí o Sim. trabalho do cardiologista fica mais difícil? Na verdade, o marca-passo, ele tem, o cuidado que a gente tem que ter maior é porque ele pode ter alteração com bisturi. Né? O bisturi elétrico, eles usam um bisturi que é elétrico e se o marca-passo está funcionando, ele pode interferir na função do marca-passo. Tem alguns pacientes que o marca-passo é de demanda, que a gente chama, eles não usam o marca-passo normalmente, ele só entra em funcionamento se tiver uma arritmia ou se o coração bater muito devagar. Mas tem pacientes que são dependentes do marca-passo, então é ele que faz o coração bater. Então, se ele tiver alguma alteração quando for colocado o bisturi, o paciente vai ter, né, uma arritmia ou até mesmo uma parada. Então, são pacientes que nós organizamos com o pessoal da própria indústria do marca-passo, e eles vão fazer uma regulagem que é própria para a cirurgia, eles vão no dia anterior ou no dia da cirurgia antes, regulam o marca-passo, o paciente faz o procedimento e no pós-operatório eles retornam e reajustam o marca-passo da forma que era antes da cirurgia. Então, o paciente pode fazer, paciente que tem marca-passo ou tem CDI, que é o cardiodesfibrilador, não tem problema, podem ser submetidos a procedimento cirúrgico, mas a gente tem que ter esse cuidado, então a gente se organiza aí com as equipes e faz esse trabalho ali também. E doutora, nutricionista junto, cuidando antes e depois, e a anestesia, que todo mundo tem medo na cirurgia. Então, o cardiologista conversa isso. Também? Então, na equipe do Dr. André, graças a Deus, nós temos uma Ela diz graças a Deus, porque os médicos devem ver cada muito coisa. Boa, né? O Dr. Eugênio, ele, enfim, chefia, e eles veem os exames preparatórios, como a gente, e nós temos um contato bem direto, então já faz algum tempo que nós fizemos uma prescrição conjunta,
né? Nós sentamos, vimos tudo que eles, né, têm o costume de usar e o que a gente tem o costume de usar, e nós deixamos, os sistemas hospitalares permitem que a gente deixe prescrições padrões já prontas, que daí é só, então a gente tem uma prescrição padrão do pós-operatório do Dr. André, que o anestesista já sabe que tem que ser aquela prescrição que a gente sentou, e cada item por item foi pensado justamente para esses pacientes de prótese de joelho. Obviamente que as medicações de uso, né, domiciliar, a gente acaba ajustando, vendo o que pode e o que não pode, conforme cada paciente. Mas o padrão, a profilaxia para trombose, profilaxia para antibiótico, o protetor gástrico, as analgesias todas, né, para evitar usar anti-inflamatório em paciente idoso, que a gente sabe que não faz bem, tudo isso, cada item foi sentado, eu e a equipe da anestesia do Dr. André, e foi pensado, e todos eles têm essa prescrição padrão que vai se ajustar só conforme a sua comorbidade. Então tá tudo bem redondinho. É a medicina humanizada mesmo. Isso aí. Personalizada para cada um. Também. Exatamente, isso aí. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu já deixar o convite para retornar logo junto com a equipe. A vontade é termos aqui na mesa, a gente hoje coloca uma mesa para trazer todos vocês, para a gente mostrar como é o trabalho bonito, organizadíssimo e de sucesso, que são as cirurgias robótica, prótese do joelho, da equipe de vocês. Muito prazer, doutora, e até a próxima. Obrigada. Até mais, pessoal, e fiquem ligados sempre na TV Passo Fundo, Programa Saúde. Tchau! Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho.